Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre diferenças entre sexos, homens e mulheres, né? O que é diferente fisiologicamente para a gente poder adaptar no treinamento na academia? Como é que a mulher deve treinar e como é que o homem deve treinar? Será que é diferente mesmo? Então, vamos lá. Bom, praticamente não existe diferença nenhuma, tá? Assim, sim, existem diferenças fisiológicas, mas no treinamento não é muita coisa que você vai mudar. Apenas alguns ajustes que a gente pode fazer para favorecer mais os homens ou as mulheres com certo treinamento. Um dos maiores mitos que existem por aí é que se a mulher fizer treinamento com pesos, né, treino resistido, ela vai ficar super musculosa. E para de pensar assim, por favor, isso é um mito, tá? Se você quer ficar musculosa ou se você acha que você vai ficar musculosa desse jeito, primeiro que você precisa treinar com muita dedicação, muita determinação, inteligência, saber o que você está fazendo e treinar por anos e anos com consistência. Ou usar as droguinhas, né? Usar anabolizantes e esteroides. Simplesmente porque a mulher não tem o suporte de testosterona que os homens têm para construir massa magra. Então nem se você quisesse, você ia ficar musculosa tão facilmente. Então muita mulher acaba fazendo muito aeróbico, muito cardio. Não que isso seja uma coisa ruim, só que não é assim que você vai ter o corpo da modelo do Instagram que você quer. Ela sim treina com pesos, tá? E é assim que você vai ficar com aquele corpo que você quer, essa tonificação que vocês falam. Ah, eu quero tonificar o músculo. Você só vai conseguir treinando com pesos e não com aeróbico. Sem falar que muito aeróbico excessivo e com muita intensidade vai acabar liberando muito cortisol, que também não vai ser muito bom para construir massa magra ou para tonificar o corpo como vocês querem. Então já queria quebrar esse mito, não tenha medo de pesos, não tenha medo de usar a carga que você deve usar nos exercícios para estimular a hipertrofia. Uma coisa muito interessante é que as mulheres em geral, elas subestimam as suas cargas na academia por 50%. Ou seja, se ela vai fazer agachamento, ela conseguiria fazer tranquilamente aquela série e repetições, vamos dizer assim, essa mulher em específico, com 60 quilos no total. Só que ela faz com 30, porque ela acha que ela não aguenta tanto peso. Isso é uma coisa muito normal, né? Você vê muita mulher usando pezinho, não que seja errado, tá? Tem mulher que realmente só aguenta o pezinho, e pezinho também é bom, feito com a técnica certa. Não quero entrar nessa discussão, mas o que eu tô falando é que muita mulher usa um peso que ela consegue fazer o treino assim, tranquilamente, dando risada e conversando com a amiga. E o treino, se você realmente quer uma resposta hipertrófica, se você quer estimular ali a síntese proteica e tudo mais, você precisa ter uma intensidade um pouquinho maior. Então simplesmente tenha isso em mente, tá? Porque com uma intensidade um pouco maior, provavelmente você vai conseguir os resultados um pouco melhor. E as mulheres também, como eu falei, elas não têm o suporte de testosterona que os homens têm, mas ela tem uma capacidade de construir músculo muito boa. E essa capacidade de construir músculo é relativa ao corpo e massa magra delas, e não dos homens. Você não pode pensar assim, ah, meu irmão entrou na academia e ganhou 10 quilos de massa magra nos primeiros 6 meses, 1 ano. Então se eu entrar também vou ganhar isso. Não, tudo vai ser relativo a você, ao seu corpo que você tem agora. Então o que eu tava falando é que alguns cientistas acreditam que os homens e as mulheres têm o mesmo potencial de construir massa magra. É claro, os homens têm 10 a 15 vezes mais testosterona que as mulheres, mas como eu tava falando, é o potencial de construir massa magra. Simplesmente a grande diferença é que as mulheres elas já começam com menos massa magra e mais massa gorda, né? Por isso que a transformação, o ganho de massa magra parece ser um pouco mais lento que o dos homens. Um estudo mostrou que nem a idade e nem o sexo afetou os resultados dos grupos durante treinamento resistido por 6 meses. Ou seja, homens e mulheres de idades diferentes fizeram um estudo, né? Eles praticaram exercício resistido, ou seja, treinamento de hipertrofia por 6 meses e não foi vista, né? Não concluíram nenhuma diferença significativa nos resultados desses sujeitos, né? Dessas pessoas. Um estudo mostrou que as mulheres têm 52% da força dos membros superiores que os homens têm e também 66% da força dos membros inferiores do que os homens teriam. E a evidência sugere isso porque os homens têm fibras musculares com uma espessura maior. E existe uma relação direta entre força e a cross-sectional area, que seria a espessura daquela fibra muscular. E a diferença entre força na parte superior entre homens e mulheres foi devido mais ou menos à distribuição de massa magra no corpo. Ou seja, os homens têm um pouco mais de massa magra na parte superior e as mulheres elas acumulam, né, distribuem melhor assim esse músculo na parte inferior e ela tem menos na parte superior. Então, o que acontece? A força absoluta dos homens é maior que a das mulheres. Por exemplo, um homem consegue levantar lá 200 quilos no agachamento, enquanto uma mulher consegue 100, 150.
bem menos que os homens conseguiriam. Isso eu tô falando de pessoas normais, tá? Não tô pegando a atleta mais forte do mundo e o homem normal. Agora, em força potencial, em força relativa, é quase a mesma coisa. E quando a gente olha para força em relação, né, em comparação ali a espessura das fibras musculares dos homens e das mulheres, não existe nenhuma diferença, tá? Então o seu potencial de gerar força simplesmente vem da espessura da sua fibra muscular, que seria o cross-sectional area, como eu falei já. E pelos homens geralmente terem mais massa magra, eles têm uma espessura de fibras musculares um pouco maior, eles vão conseguir gerar mais essa força. Mas quando a gente compara relativamente entre sexos, como eu já falei, é a mesma coisa. Então, até mesmo olhando de maneira relativa, às vezes em algum exercício, a mulher vai conseguir levantar 50% do peso corporal dela, enquanto o homem só consegue em 40%. Nessa visão, nesse exemplo, o homem seria mais fraco que a mulher. Agora, a maioria da diferença entre homens e mulheres é na parte hormonal. Por exemplo, como a gente já falou, as mulheres têm menos testosterona que os homens, mas elas podem ter até 9 vezes a quantidade de estrogênio. Mas muita gente pensa, nossa, mas estrogênio é uma bosta, não ajuda pra nada, só atrapalha. E não é assim, estrogênio tem várias qualidades também. E as mulheres vão usar todas essas qualidades, todos esses benefícios que o estrogênio tem. Por exemplo, as mulheres demoram mais para conseguir chegar numa fadiga muscular, ou seja, elas têm uma recuperação um pouquinho mais rápida que a dos homens. Por isso, elas podem fazer mais séries e mais repetições e um volume maior de treino. Então, para mulheres, se você vai fazer um treino, é melhor você pensar em ter um volume maior. E você pode ver muitos bodybuilders, muitos fisiculturistas que usam os ergogênicos, usam as drogas anabolizantes. O que eles estão usando? Testosterona. Quanto mais testosterona, mais chance de aromatizar essa testosterona você tem, ou seja, transformar ela em estrogênio. E aí eles acabam usando anti-aromatases para diminuir essa conversão de estrogênio, né, ou o estrogênio do corpo deles. Só que alguns simplesmente eliminam praticamente todo o estrogênio do corpo do cara. E aí o que acontece? Eles acabam sofrendo muita fadiga, muito cansaço, porque eles inibiram demais o estrogênio. E isso é devido porque o estrogênio tem um papel muito principal na atividade da serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que te ajuda no ciclo, né, de acordar e dormir, é mais ou menos isso, e também no estado alerta mental, né, no estado de alerta. E interferências com esse neurotransmissor são associadas com a síndrome da fadiga crônica. O estrogênio também pode aumentar a quantidade de receptores de androgênio em alguns tecidos do corpo. Um outro benefício que ele tem é um papel muito importante na produção de GH e IGF-1. E o IGF-1 ele é responsável pela atividade anabólica do GH, tá? Como a hiperplasia e também a síntese proteica. E por último, o estrogênio ele aumenta o estado anabólico e por último, o estrogênio tem um papel importante na promoção de um estado anabólico, por ele afetar a utilização de glicose em alguns tecidos. Alguns estudos também mostram que a força excêntrica das mulheres é maior do que a dos homens, até mesmo ao longo prazo, né? Ou seja, elas conseguem manter a força excêntrica por mais tempo, durante a vida mesmo, tá? Não tô falando durante o treino, mas durante a vida. Essa força excêntrica das mulheres ela é um pouco maior e mais forte aí que a dos homens. E a força excêntrica é simplesmente aquela fase onde o peso está exercendo uma força maior que os seus músculos, ou seja, no supino o peso está indo para baixo, você está trazendo ele para o peito e não empurrando o peso ou puxando o peso. Então, por essa razão, pode ser que as mulheres vão se beneficiar de treinos com cadências mais longas, né? Treino com a fase excêntrica um pouco mais demorada. Mas é sempre bom nunca levar nada ao absoluto, tá? Ou seja, equilibre o seu treino, faça também treino com movimentos explosivos, que isso é muito importante. Varie um pouco, mas pode ser mais interessante para as mulheres terem um foco maior na fase excêntrica. Uma outra coisa que acontece com as mulheres é que elas têm uma densidade óssea menor que a dos homens, tá? Então é muito importante que vocês sim façam um treinamento com pesos, como eu estava falando no começo do vídeo. A natação e o ciclismo não tem impacto, ou seja, eles vão até diminuir a sua densidade óssea. Então se você é mulher, faça agachamento, faça exercícios onde eles vão colocar uma carga vertical no seu corpo, que dessa maneira você vai aumentar a sua saúde óssea. E também suplemente com vitamina D, tá? Isso é muito importante. Vitamina D tem um papel imenso aí de benefícios no nosso corpo e principalmente ajuda na saúde óssea. E por último é o seguinte, as mulheres têm 6 vezes mais chances de romper o ligamento anterior cruzado do joelho. Isso pode ser devido à maior flexibilidade e também fatores hormonais que as mulheres têm. Mas também um grande motivo disso acontecer, galera, é que as mulheres têm uma força maior no quadríceps, né? Você também treina muito o quadríceps.
E quando você tem um quadríceps muito forte e um posterior muito fraco, esse rompimento acontece com mais facilidade. Então, lembrem sempre de treinar bastante o seu posterior de coxa e também o glúteo médio, tá? Esse é bem importante para vocês treinarem e vocês podem fazer isso fazendo a abdutora, aquela cadeira lá que toda mulher faz. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar é que o treino pliométrico, ele é muito bom, tá? Para fortalecer aí os membros e evitar esse tipo de lesão, como o rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho. Então, é bem legal vocês incorporarem um pouco de treinamento pliométrico, sabe? Aqueles saltos na caixa, esse tipo de coisa. É bem legal, também ajuda a fortalecer os músculos e te dá mais explosão que vai transferir aí pra academia e deixar você com um desempenho melhor dentro da academia. Então é mais ou menos isso as diferenças de homens e mulheres no treino. Eu espero que tenha sido um vídeo bem legal e bem informativo e que as mulheres que estão assistindo consigam tirar algum proveito desse vídeo e aplicarem no seu treinamento de hoje em dia. E é isso aí pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aquele like no vídeo, deixa joinha porque ajuda a gente demais, favorita se você puder e se inscreve no canal que tem vídeo novo toda terça e domingo às 11 da manhã. Beleza? É isso aí, eu vou parar de falar e eu vejo vocês no próximo vídeo.